Oi, gente, boa tarde. E aí, como vocês estão? Eu vou botar para filmar a, a aula, para deixar para o canal, se vocês precisarem dela, eu vou disponibilizar para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar a tela. Isso, muito bem. Então, como primeira coisa, que vocês já sabem, que eu sempre falo no começo das aulas, eu não quero reemplaçar nenhum professor, nenhum dos meus docentes, nem nenhum profissional da saúde, nem médico. O que a gente faz aqui é compartilhar o conhecimento, atualizar, depois de pegar o caderno, depois de pegar o livro, os protocolos do Ministério, a gente vai nas aulas de resumo, tá? Mas é só compartilhar conhecimento. Tá? Bom, e aqui é o tema que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de imunizações e vacinas, de grande importância para todas as especialidades. Eu, como ortopedista, você, como ginecologista, você, como anestesiologista, você, como o que você for, aí você precisa conhecer o plano de imunizações. Mais ainda, se a gente, como clínico geral, precisa preparação de uma prova, de alguma coisa do tipo, como revalida, por exemplo. Então, para todos nós, hoje desejo um foco na cabeça, aquela coisa de ter claridade no objetivo, felicidade no nosso coração, com todos os motivos que a gente tem, e força nos pés e mãos. Por quê? Porque a gente precisa mexer-se. Essa é a questão que, no final da aula, eu quero que todos nós consigamos resolver muito fácil. Então, quais são as vacinas oferecidas hoje para crianças e adolescentes, considerando o Plano Nacional de Imunização, tá? O Cegotinho, homenageando a vacina antipolio, que virou um top no Brasil. Esse daqui é o plano do Brasil, tá? Alguns países da Latinoamérica, outros países podem mudar, mas aqui é protocolo do Ministério de Saúde do Brasil, tá? Vamos lá. Então, vamos falar das imunizações na infância. Começando pela classificação, os tipos de vacina, a gente tem as vacinas atenuadas, que tem vírus ou bactérias vivas, só que com as forças e virulência atenuada, sim? Para quê? Para que as imunocompetentes consigam fazer imunidade, sim? Exemplo, a BCG, sim? As inativadas, normalmente elas têm uma partícula antígeno do vírus ou da bactéria, não causa doença. Por exemplo, vacina da gripe, tá? As conjugadas são as vacinas polissacarídicas. Elas normalmente têm, como exemplo, meningococo, hemófilo, assim, elas geram alguma imunidade duradoura. As recombinantes por engenharia genética, por exemplo, a hepatite B, e as combinadas que pegamos várias vacinas em uma só injeção, o número menor de doses possíveis, tá? Ou utilizar uma única seringa, tá? Atenuadas, tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, o BOP para polio, o BCG de calmequerin, rotavírus, varicela e a febre amarela, né? São exemplos. Nas inativadas, a gente tem BIP, o polio, influenza, DTP, o DPT, a raiva, lógico, a gente tem que ter inativada, né? Porque o risco da raiva é 100% mortalidade, então tem que ser inativada. Conjugadas, polissacarídea, pneumo, meningococo, hemófilos mesmo. As recombinantes a gente tem por engenharia genética, antihepatitis B. Combinadas, as menor número de doses, sim, para ser menor número de injeções. DPT, que tem difteria, pertussis e tétano, a pentavalente, que tem a hemófilos e hepatitis B, tríplice viral, que tem, e a tetraviral, né, que agrega a varicela. Hoje a gente vai falar do PNI no Brasil, passo a passo. Sim? Vamos começar pela vacina contra a tuberculose, a BCG, tá? O bacilo de Calmette-Guerin, a vacina contra a tuberculose.
realmente ela não protege contra a tuberculose pulmonar, tá bom? Ela faz a prevenção contra as formas graves, sim? Por exemplo, a meningite tuberculosa, a TBC miliar, sim? Essas formas graves é que a BCG protege, tá? Com a administração, a via de administração e o braço. A via de administração intradérmica, o braço pardal é o direito, é intradérmica. Às vezes, a técnica é difícil, tá? A ausência da cicatriz não é indicação para a segunda dose. Eu vou falar um pouquinho disso. Como evolui a cicatriz? Nódulo, pústula, crosta, úlcera. A úlcera tem no máximo 10 milímetros, tá? E depois ela regride até formar uma cicatriz, mais ou menos entre 5 e 12 semanas, até 3 meses, né? Então, questões. Temos necessidade de segunda dose da BCG? No Brasil, em alguns países de Latinoamérica, já houve. Mas, como ela só fazia reações adversas no local da aplicação, esquece, porque ele não faz imunidade contra a tuberculose pulmonar. Então, levou um monte de reações locais pela vacina. Tá? Então, não tem necessidade de reforço. Qual é a conduta, como falava, quando um paciente não faz cicatriz depois da primeira dose? A gente acredita que a cicatriz vai aparecer aos 3 meses, né? 12 semanas. A gente espera o dobro, até 6 meses. Se ela não acontece, a gente dá uma segunda dose. Se não acontece a cicatriz, já era. Não repete. Só 2 oportunidades, tá bom? Acabou. Qual é a conduta quando o paciente tem uma reação adversa, normalmente uma linfadenite, tá? É comum fazer linfadenite até máximo 3 centímetros, por exemplo, no local, o local próximo, pode fazer de 1 e 2 centímetros, tá bom? Mas quando ela sobrepassa, ultrapassa os 3 centímetros, a gente já sabe que vai fazer problema, né? Vai fazer coisas horríveis como isso, que é uma linfadenite regional supurada. Qual é a conduta que a gente vai ter, tá? Então, uma delas, das complicações, tem essa úlcera, né? Maior de 1 centímetro, um abscesso frio, um abscesso quente, sim? Então, essa linfadenite regional supurada e todas essas complicações, elas têm o mesmo tratamento. E se trata com isoniazida até a resolução do problema, sim? Ela fez uma úlcera de 8 milímetros, não é esperado, 11 milímetros não é esperado, a gente começa a isoniazida até a resolução do problema. O abscesso quente, quando tem uma sobreposição bacteriana, bactérias comuns da dermis, a gente faz o tratamento para isso. Contraindicações da BCG, como ela é uma vacina atenuada, então, nos pacientes imunodeficientes congenitamente ou adquirido, a gente não faz BCG. Grávidas, a gente não faz. E em recém-nascidos menores de 2 quilos, a gente não faz, tá? Por quê? Não é porque elas tenham desnutrição, é porque elas têm uma dificuldade técnica para a aplicação da vacina, tá? E nas lesões da pele extensas, a gente prefere aguardar, tá bom? Agora vamos falar da vacina contra a hepatite B. A gente quer proteger contra a infecção pelo vírus B. Essa infecção pode ser assintomática, pode levar um portador crônico, uma cirrose, um hepatocarcinoma ou ter uma hepatite aguda fulminante, né? A vacina é altamente eficaz. Depois de 3 doses, a proteção é maior a 95%, tá? A via intramuscular, na coxa no deltoides e não no glúteo, tá bom? Detalhe, por quê? Porque a camada de gordura no glúteo é maior e aí afeta com a imunidade da vacina, tá bom? Atrapalha a imunogenicidade da vacina, tá bom? Então, a ideia é coxa ou deltoide, tá bom? O esquema de dose recomendado são 3 doses, para ter uma imunogenicidade de até 95%, mas ele muda um pouquinho, vou mostrar. Então, nas primeiras 12 horas de vida, para diminuir a transmissão vertical da mãe,
porque às vezes a mãe é portadora, ela passa por a criança e nessas 12 horas a gente protege a criança. Depois, vem para um mês depois, 6 meses depois da primeira dose, tá? Depois, ele já tem quase 95%. Só que esse esquema é antigo, tá? Agora vem a pentavalente, né? Então, a hepatite B é parte da pentavalente. Então, ela somou e ficou assim. Hepatite B ao nascimento, porque ainda a gente continua aplicando para proteção vertical. 2, 4 e 6, que são as doses da pentavalente, então ela fica com 4 doses. Então, é perto do 100% da proteção para a criança. Sim? Ficou ainda mais imunogênica, ou seja, ainda melhor. A próxima vacina era a tríplice bacteriana, difteria, pertussis e tétano, né? A composição é toxoide tetânico e diftérico e a bordetela inativada, a vacina celular, porque vem a bactéria completa, né? Tem mais reações adversas, é a que mais leva a reações adversas. Normalmente, o esquema vacinal é no primeiro ano de vida, atualmente, né? As doses de 2, 4 e 6 meses. A dose de reforço é 15 meses. E na dose de reforço também tem a dose de hemófilos e hepatites B. Situações especiais são na gravidez e nos experimentos de alto risco, tá? Por quê? Já o esquema foi falado, as 3 doses no primeiro ano, reforço a 1 em 3 meses, reforço aos 4 a 6 anos, e aí só com a DPT. Na gravidez, a gente vai aplicar se a grávida não tem a vacina com menos de 5 anos de aplicação, tá bom? Mais de 10 anos, qualquer adulto tem que aplicar. Mas nesses dois casos, gravidez e ferimentos de alto risco, a gente só aceita menor de 5 anos de aplicação, tá bom? Então, na gestação, o que a gente está tentando é fazer um controle do tétano neonatal, tá bom? Então, fica de olho, a gente tem que ficar que seja menos de 5 anos, tá bom? Revacinar se a última dose é mais de 5 anos. E ferimentos de alto risco, porque normalmente a gente tem muito medo do tétano, né? A gente não quer ter casos de tétano. Então, a gente prefere vacinar se o paciente desconhece o tempo da vacinação ou se a ferida é muito horrível e o paciente ou a paciente tem mais de 5 anos de aplicação, tá bom? Agora, então, nos países ricos, a gente fala, a vacina é acelular, né? Pelas reações adversas que poderiam acontecer, né? E é feito o componente acelular da bordetela. Aí ela é mais eficaz, ela tem uma proteína na parede celular e é mais eficaz que a vacina celular, é menos reatogênica, logicamente. Sim? Então, reforçando, pentavalente virou depois de ser tetra, porque agregamos hepatitis B, é feita intramuscular aos 2, 4, 6 meses, o reforço aos 15 meses e entre 4 e 6 anos. Bora, não é obrigatório, mas a gente prefere fazer um reforço nos adultos pelo reaparecimento da coqueluche, tá? Então, a gente tenta fazer pelo menos uma vez com o componente pertussis e mantemos de cada 10 a 10 anos. E isso, em vez de dar dupla, a gente recomenda fazer uma tripla de adulto para utilizar o componente pertussis acelular, tá bom? E depois mantemos a cada 10 anos. Na gravidez, logicamente, a vacina é acelular, tá bom? A DTPA é acelular, pode ser feita após a semana 20. Normalmente, a ideia é que a mãe tenha mais anticorpos e consiga diminuir a presença da criança com coqueluche neonatal ou do lactente, tá? Então, segundo o Ministério, a partir da 20ª semana, preferivelmente entre a semana 27 e 36, a gente tem que fazer a DTPA.
Então, esse daí é o esquema deles, a partir da semana 20, preferencialmente entre a semana 27 e 36, tá bom? Aí ela tem mais chance de passar o anticorpo para seu filho, sim? Porque o coqueluche na fase neonatal e lactente é bastante complicado, tá? A gente falou que a DPT é a que mais reações adversas tem, então vamos falar um pouquinho delas. Reações locais, febre e as reações ao componente pertússeos, que são específicas, tá? Então, quais seriam essas reações? A gente tem febre alta, irritabilidade, choro inconsolável. Normalmente, aos 5 minutos, os pais já ficam, nossa, o chanto é inconsolável. Mas, a verdade, a gente chama de 3 horas ou mais. É muito complicado aguentar uma criança chorando 3 horas, né? Mas é isso, a definição. Temos convulsões até 72 horas, 3 dias, síndrome hipotônica hiporresponsiva até 48 horas, sim? E o outro que é assustador é a encefalopatia, damos até uma semana, sim? Lógico, as reações locais também estão sendo culpadas o componente pertussis. E o que a gente faz nessas coisas, nessas situações? Então, a gente vai dividir em dois grupos, as mais complicadas e as menos complicadas. As menos complicadas normalmente seriam febre alta, irritabilidade, choro inconsolável. Então, a gente dá um antitérmico, tipo paracetamol, 1 hora antes da vacina e algumas horas depois, tá? Esse é o primeiro tratado. Se o paciente só evolui depois da primeira dose com esse tipo de sintomatologia, só o antitérmico, tá? Na próxima dose. Mas, se a criança teve convulsões, síndrome hipotônica hiporresponsiva, a gente vai fazer uma próxima dose acelular, tá bom? Não vai tirar ainda. Mas se o paciente faz uma encefalopatia, a partir da próxima dose, a gente tira o componente pertussis, tá bom? Lógico. É isso aí. Então, agora vamos falar da vacina contra hemófilos tipo B, também faz parte da pentavalente, né? E o grande logro da vacina contra hemófilos foi a redução da doença invasiva pelo hemófilos, especialmente a meningites e suas sequelas. Nossos professores, tipo aqueles docentes que trabalhavam no final dos 80, no começo dos 90, eles tinham que ver muita meningite por hemófilos e com suas sequelas. Mas depois da vacina, ele teve uma queda muito, muito importante. Então, a vacina leva o logro nessa parte, tá? Ela evita todas as complicações graves, epiglotite, pneumonia necrotizante. Isso é que faz o valor para a vacina. É um destaque para eles, né? Ela é recomendada em todas as crianças menores de 5 anos. Tem 3 doses, está incluída na pentavalente, 2, 4 e 6 meses. Tem um reforço para pacientes que têm alguma imunodeficiência, tá bom? Então, paciente com masplenia, paciente que tenha falcêmicos, qualquer paciente com imunodeficiência, a ideia é fazer um reforço, tá? E as crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos, que não estão vacinadas contra hemófilos, a gente vai fazer a aplicação de uma dose, os imunocompetentes, né? Agora vamos falar do cegotinho, poliomielite, né? A poliomielite é responsável pela paralisia assimétrica, né? A vacina antipolio, ele tem o objetivo de fazer a cobertura contra o vírus 1, 2 e 3, né? Como eu falava desde o começo, que eu botei por ali, o cego tinha, né? Porque a vacina da polio, ele é muito tranquila, é 2 gotinhas. Normalmente a Sabin, ele é que tem as maiores recomendações, mas eu vou falar mais para lá do esquema. Então, tem umas vantagens, que a administração é simples, tem baixo custo, tem imunidade duradoura, que é uma maravilha, né? Aí tem imunidade local no trato gastrointestinal,
que é muito importante, mas ainda a nossa população que tem situações sanitárias muito complicadas, né? Aí, se a gente conseguir fazer imunidade em rebanho, se a gente conseguir fazer uma imunização secundária de contactantes pela eliminação fecal e contato oral, ele é muito importante. Então, por isso que a vacina é bem utilizada. Então, isso daí foi uma coisa que o Ministério de Saúde do Brasil fez, que eles criaram umas campanhas de vacinação 2 vezes por ano para fazer essa imunidade de rebanho. Então, ele imuniza uma porcentagem alta da população, tipo 85% das crianças de uma comunidade, e outro 15% a 20% que não assistiu nas campanhas de vacinação, pelo contato fecal oral, eles vão ser expostos no vírus. E aí eles ficam imunes também. Isso é ótimo. Então, por isso, a vacinação oral ainda é feita nas campanhas, tá? O nosso último caso no Brasil foi em 1989. Aí a gente tem um gráfico super claro do que aconteceu com a vacinação da poliomielite, contra a poliomielite, né? Então, vinha os casos, incidência alta, 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 apareceu a vacina. Pum, teve uma queda super brusca da doença, e aí a gente continuou vacinando. Diminuiu o porcentagem de vacinados e aumentou o pico. Tipo, o gráfico é super claro. Quando aumentou esse pico, o Ministério falou, não pode ser, a gente tem que vacinar todo mundo o tempo inteiro, então vacinamos todo mundo o tempo inteiro e desapareceu a polio. Então, a ausência de poliomielite está diretamente relacionada com a vacinação da população. Tá na estatística, na gráfica, né? A cobertura nacional tem que ser completa, que é a ideia. Agora, falando que normalmente a antipolio oral ela é uma vacina atenuada. Os eventos adversos, que é o maior medo, né? A paralisia flácida, né? É um caso em 13 milhões de doses. São um monte de doses, né? A gente tem aos 2, 4, 6 meses, aos 15 meses, aos 4 anos, e 2 vezes por ano durante os primeiros 5 anos nas campanhas. Então, a gente acha mais ou menos 15 doses por paciente. Então, tem muito risco? Não, não tem muito risco, porque a verdade é esse caso entre 13 milhões de doses é só para a primeira dose, sim? Então, não aumenta o risco, não importa o número de doses, o grande risco é a primeira dose. As outras doses, quando o paciente já tem imunidade, é quase de 0 contra 0, tá? Fica muito, muito baixo. Agora, a OMS ainda recomenda a vacina oral contra a polio, a BOP, né? Tudo bem, ela tem um menor custo, só que é o vírus vivo atenuado, então a maioria de países ricos já não utilizam, e ela não tem contraindicações absolutas, só que nos imunossuprimidos e contactantes de imunodeprimido, a gente prefere utilizar vacina BIP, tá? Inativada, que não provoca polio vacinal, lógico. E nos países ricos já foi substituído, com certeza. A BOP saiu, entrou a BIP. Sim? Como é o esquema no Brasil? Como aqui a gente quer ter uma custo-efetividade, mas quer deixar vacinadas as crianças, então, a oral contra a polio foi substituída aos 2 e 4 meses. Só que, desde o 2016, o Ministério falou, não, a terceira dose a gente também vai substituir pela BIP. E foi isso que fez, né? É uma jogada inteligente. O menino vai ser protegido, ele não vai ter aquele risco de poliomielite. Então, depois de ter a imunidade durante as 3 primeiras doses, ele já fica protegido e não tem que preocupar depois. Então, nas campanhas, nos 4 anos e nos 15 meses, ele pode utilizar a BOP. As primeiras 3 doses, BIP, tá bom? E aos 15 meses, aos 4 anos, e nas campanhas, vai continuar a BOP, tá bom? Lembra disso que é importante. A partir do 2016, a dose de reforço do 6º mês também está sendo a BIP, tá? Então,
Agora a gente vai falar um pouquinho da vacina oral contra o rotavírus humano, tá? Então, acontece que o rotavírus é o principal causante de doença aguda grave na criança. O pico de incidência é entre 4 e 23 meses. Sim? Ela é feita com vírus vivo atenuado, no sorotipo G1, só que ela faz uma imunidade cruzada com outros sorotipos, sim? O que gera uma proteção contra o rotavírus. O Programa Nacional de Imunizações orienta desde 2013 que a gente pode utilizar. Só que a vacina, há muitas décadas, ela fez um monte de problemas, e ela fez uns problemas intestinais, insuficiência intestinal, um monte de coisas. E aí tiraram ela do mercado e anos depois desenvolveram uma nova vacina, que não é igual, né? Só que igual a vacina nova fica restrita para as crianças pequenininhas, sim? Ela é feita aos 2 e 4 meses. Eventualmente, se a gente pula a primeira dose aos 2 meses, vai poder aplicar até 3 meses e 15 dias. Se pula a segunda dose, que é aos 4 meses, ela pode ser aplicada até 7 meses e 29 dias, tá bom? Quase 8 meses. Se não tomou nessa idade, perdeu. A ideia é que a vacina contra o rotavírus só seja aplicada, só seja tomada antes dos 8 meses, tá? Só crianças pequenininhas. Não fez? Perdeu, tá? Então, lembre disso. Ele pode ter reações adversas, lógico. Pode ter febre, pode ter diarreia. Febre até 2 semanas, diarreia até 3 semanas, tá? Diarreia, febre, podem acontecer com a vacina. Se acontecem, a gente tem que notificar como possíveis eventos adversos. Nas contraindicações, como sempre, qualquer vacina atenuada vai ser imunodeprimido, não pode tomar. E aquele paciente que tem uma história prévia de invaginação intestinal ou qualquer malformação do tubo digestivo, tá bom? É melhor prever. Agora, a gente vai falar de umas vacinas que elas são muito importantes que a gente conheça, mas vocês têm que ir lá, indagar um pouco mais do esquema vacinal. Tem alguns planos de saúde que cobrem, tem alguns postos de saúde que tem, mas não é todo isso, tá? Da vacina antipneumococo são antígenos pneumocóxicos, tá? A dose é feita aos 2 e 4 meses e pode ter um reforço ao ano. O reforço também pode ser feito até os 4 anos de idade, tá bom? A vacina conjugada contra o meningo C, a gente pode tomar doses de 3 e 5 meses. Essa é a diferença. A maioria são 2, 4, 6 meses, 2, 4 meses, ao ano, aos 15 meses, mas a meningococo C, ela é 3 e 5 meses. O reforço aos 12 meses. E ele pode só ser feito até os 4 anos. No adolescente, a gente faz um reforço aos 11 a 14 anos. Sim? Na tríplice viral, como eu falei, são vírus atenuados. A gente tenta aguardar até o ano de vida da criança. Eles têm sarampo, cachumba e rubéola. A varicela é acrescentada na segunda dose. Então, isso converte a vacina em tetraviral. Então, a primeira dose é aos 12 meses, sarampo, cachumba e rubéola. A segunda dose é aos 15 meses. Então, ali a gente chama de tetra. Tá? O intervalo mínimo na aplicação delas é 1 mês, 30 dias. Tá bom? Vacinação contra HPV. Muito importante, porque ela teve várias mudanças desde que começou a aplicação da vacina contra HPV. Contra o papilomavírus humano, a infecção do tracto genital por 2 grupos, normalmente tem oncogênicos, que causam UCA de colo uterino, um problema muito grave para a gente, né, como mulher, e os não oncogênicos, que normalmente são os que causam as verrugas. Então, o papilomavírus, ele normalmente causa a infecção do tracto genital por 2 grupos de HPV.
que, como eu já falei, os oncogênicos são números 16 e 18, que são responsáveis pelos 70% dos casos de CA de colo, e os não oncogênicos, que são os tipos 6 e 11, que são quem vai causar o 90% de verrugas genitais. Então, o vírus, a vacina contra o papilomavírus humano, porque está tão popular hoje em dia? Porque os 50% da população sexualmente ativa entra em contato com ele, tá? Pode ser assintomático, pode nunca apresentar a verruga, pode, mas está em contato. E o uso do preservativo ali não é 100% eficaz. Então, a conduta preventiva mais importante é a vacinação mesmo, sim? Então, tem duas vacinas para HPV. A vacina quadrivalente, que é a que a gente tem, que é 6, 11, 16 e 18, ou seja, pega os quatro que são mais patogênicos. Tem indicações, eu vou falar das indicações, mas a grosso modo, meninas e meninas de 9 a 26 anos, tá? E as vacinas contra HPV pode ser só a oncogênica, que é 16 e 18, e essa vai ser aplicada nas crianças, nas meninas mais pequenininhas. Então, a melhor época para vacinar uma mulher ou um homenzinho é na adolescência, antes do início da vida sexual. O esquema de doses do fabricante, ela está feita de 0, 2 e 6 meses. E ele não é vírus vivo, então pode ser aplicado em paciente imunocomprometido. De fato, os maiores números de doses em pacientes com HIV. Então, eu vou explicar isso. Só não é recomendado para gestante, porque a gente não tem muito estudo que respalde a vacina na gestante. No Brasil, a vacinação começou no 2013, no Distrito Federal, lá no Brasília, com só mulheres, tá? Só menininhos de 11 a 13 anos, com a vacina quadrivalente. Aí eles aplicavam as 3 doses, só que eles fizeram uma mudança. Então, a primeira dose hoje, a segunda dose aos 6 meses e a terceira dose 5 anos depois da primeira. Por quê? Ainda não sei. Mas assim era. No 2015, aumentou a faixa etária, então já não é de 11 a 13, é de 9 a 13 anos. E não só isso, sino que tiraram uma dose, não 5 anos, sino doses hoje e doses daqui a 6 meses, 0 e 6 meses. Mulheres de 9 anos até 26 anos com HIV continuam com as 3 doses, 0, 2 e 6 meses. No 2017, adicionamos nesse grupo vacinal os meninos, sim? Se o menino tem HIV, vai ser 3 doses. Se o menino não tem HIV, vai ser 2 doses. E o esquema que eu tenho hoje para vocês é esse daqui. Desde 2018, mulheres de 9 a 14 anos, homens de 11 a 14 anos, se eles são imunocompetentes, eles só precisam 2 doses aos 0 e aos 6 meses. E se eles são imunocomprometidos, eles vão precisar 3 doses, 0, 2 e 6 meses, de 9 a 26 anos, tá bom? Esse é o esquema atual. As campanhas do Ministério de Saúde estão distribuídas pelo todo o país. É muito importante conscientizar as meninas. Sim? Mas, se ela está vacinada, não significa que não pode utilizar camisinha, tá? Também tem que utilizar camisinha. E no esquema vacinal da influenza, todas as crianças de 6 meses a 2 anos precisam 2 doses, hoje e um mês depois. Crianças de 3 a 8 anos também, 2 doses, só que o volume por dose é um pouco maior. E as crianças a partir de 9 anos e todos nós adultos, é uma única dose, tá bom? Todas as referências são do Redbook, tem vários livros que a gente tem que pegar, o Ministério de Saúde, as guias do Ministério, tem que ir mais a fundo para estudar. Eu vou deixar aqui para vocês esta tabela. Esse é o resumo de tudo que a gente falou. Se tem alguma dúvida, eu vou abrir no final, depois de parar a gravação, eu vou abrir o final para a gente ir resolução de dúvidas e marcar as nossas próximas aulas, tá? Esse daqui é o calendário vacinal. Ele é o calendário do Ministério, com todas as faixas etárias. Tem para adulto, idoso, gestante, lógico, a mais abundante com reforços e tal, as vacinas para criança.
Tá bom? Esse daqui é o resumo das imunizações e muito obrigada. E é isso, gente. Espera aí, eu paro a gravação e a gente continua.